O terceiro ponto que vem por conta dessa questão da ascensão da burguesia é a experimentação. No contexto da modernidade, experimentação se torna um elemento importante da música em particular, da arte em geral. Quer dizer, até o século XVIII, música tinha um papel funcional muito proeminente. Do mesmo jeito que o sapateiro do rei fazia belos sapatos para os pés do rei, que o marceneiro do rei fazia belos móveis para os quartos do rei, o Kapellmeister fazia belas músicas para os salões e para as festas do rei ou do bispo. Né? Essa música tinha um papel cerimonial, tinha um papel ritual e tinha um papel de identidade muito forte, mas a experimentação não era um elemento particularmente importante. É claro, os músicos experimentavam entre si, trocavam entre si os experimentos, mas isso não era uma questão que estava em primeiro plano. Né? A partir da entrada da modernidade, a experimentação se torna uma coisa. A burguesia está preocupada em ouvir uma música que tem alguma coisa de diferente. Né? Quer dizer, os músicos nesse período, eles deixam de se tornar empregados do clero e da nobreza e passam a funcionar meio que como profissionais liberais, para um público que não tem uma formação musical que permite eles escolher ou diferenciar o que é um músico mais, o que é um músico menos competente, qual compositor é interessante, qual compositor não é interessante. Esses músicos começam a competir entre si por esse público, né? E aí a experimentação vai se tornar um fator diferenciador. Ora, a experimentação ela é muito mais fácil de fazer no papel do que na improvisação. O papel é uma forma de escrita muito mais acessível, muito mais manipulável, muito mais fácil de trabalhar para você experimentar coisas diferentes do que aquela forma de escrita que está disponível para o performer, para o improvisador, que é a memória muscular. Quer dizer, o improvisador ele tem uma escrita também, só que a escrita do improvisador está no seu próprio corpo. Né? Quer dizer, quem improvisa, quem cria coisas durante a performance, cria a partir da manipulação daquilo que está cristalizado em hábito no seu próprio corpo. Experimentar em cima desse tipo de memória, em cima desse tipo de hábito, é muito mais difícil, demanda muito mais trabalho. Né? Então, por conta dessa ênfase na experimentação, também a improvisação vai ficar de fora. Tá certo? Bom, essa é uma narrativa que a gente encontra na musicologia, a partir da burguesia. A outra narrativa é uma que vai se construir a partir da análise do colonialismo. É aquela que vai dizer o seguinte: olha, a partir do momento que você entra na modernidade e se estrutura, você tem a transição do colonialismo para o neocolonialismo, passa-se a identificar a música criada durante a performance como o primitivo, com o não europeu, com o outro. A improvisação torna-se o outro. E você passa a utilizar a composição musical como o símbolo da cultura desenvolvida, elaborada, sofisticada europeia, que tem o código, porque só a cultura europeia tem o código, né? Que tem a racionalidade, que tem a capacidade de pré-estruturar o trabalho e de tratar a música como se fosse literatura, enquanto que as culturas primitivas vão ser todas jogadas no mesmo saco, e toda a prática artística musical que não parte do código europeu vai ser colocada na mesma família, que eles vão chamar de improvisação. Então a improvisação se torna esse outro primitivo que afirma o papel, que legitima o papel do colonizador, uma vez que ele tem uma cultura mais sofisticada, mais racional, mais estruturada, tá certo? Essa narrativa do colonialismo, ela tem um viés muito interessante, porque ela vai, durante 150 anos, mais um pouco, né, 160 anos talvez, ela vai atribuir esse viés incrivelmente negativo para a improvisação, né? E depois da Segunda Guerra Mundial, essa narrativa ela se inverte. A Segunda Guerra Mundial ela traz a necessidade de uma reestruturação do mundo colonial e vai fazer com que, de repente, a Europa passe a olhar para esses povos não mais como os primitivos e os atrasados que não têm o código, mas como aqueles povos que têm a criatividade, a espontaneidade, a liberdade, todas aquelas características redentoras que não nos pertencem.
não pertencem a eles, no caso, né? Que não pertencem à cultura europeia. Então você passa a ter uma inversão dessa narrativa, principalmente a partir do final dos anos 50 e dos anos 60 do século XX. Né? Então a improvisação passa a ser vista como uma coisa maravilhosa que deve ser perseguida e deve ser incorporada e que deve fazer parte, né? Deve vir redimir a cultura europeia das suas próprias travas, das suas próprias limitações. Né? Do mesmo jeito que há essa inversão nessa narrativa do colonialismo, que vale a pena dizer, inclusive, que na musicologia, se você pega o Dalhaus, se você pega a Nushin, por exemplo, eles vão falar, olha, essa narrativa, ela atribui um valor positivo para a improvisação, mas ela não deixa de ser uma narrativa colonialista, porque ela deixa de tratar esses povos como primitivos, mas impõe a eles a visão do bom selvagem. Né? Então você tem uma nova edição do bom selvagem a partir dessa leitura da improvisação. Pois bem, aquela visão que parte da burguesia, ela vai se transformar também na entrada do século XX, na medida em que você tem o surgimento da indústria do disco. Né? A indústria do disco, ela vai criar um cenário, do mesmo jeito que o mercado editorial de partituras muda esse cenário, o mercado editorial de áudio também muda esse cenário. Né? E você passa a criar um espaço para uma prática musical que prescinde do código. Uma vez que você começa a ter o som gravado, você começa a ter um espaço de autodidatismo e de oralidade. Você começa a ter músicos que vão começar a aprender a prática não mais através do código, mas ouvindo e imitando novamente. Né? E isso vai ter um impacto bastante imediato, por exemplo, no que a gente passa a chamar no século XX de música popular, que é uma figura que não está presente no século XIX, mas que se torna presente com a indústria do disco. Né? É mais ou menos aquilo que o Bartók, a separação que o Bartók vai fazer na virada do século XIX para o século XX, entre música popular, música popularesca e música clássica. Então a música clássica é a música do código, é a música de concerto. A música popular é aquilo que o Mário de Andrade vai chamar de música folclórica. É a música da cultura popular. E a música popularesca é o que nós hoje chamamos de música popular. O Bartók chama de música popularesca a música que é feita pelos ciganos, pelos grupos itinerantes, que passam pelas comunidades rurais e vêm para a cidade e começam a misturar uma música com a outra, e que tem por característica fazer música por dinheiro. Porque nem na cultura popular, nem na música clássica, a música é feita diretamente por dinheiro, né? No sentido de você pagar pela performance diretamente. Né? Essa separação é típica dessa era da indústria do disco. O Bartók é um dos primeiros caras que começa a ir para o interior com um fonógrafo para gravar o som da cultura popular, para analisar e etc. Né? Além disso, essa tecnologia de gravação, ela vai dar para a performance uma outra forma de notação, um outro tipo de código, que permite fixar a performance de alguma forma, ouvir de novo a performance e analisar a performance. Então, de repente, a improvisação e a performance, que eram coisas necessariamente fugidias, efêmeras, né, passam a ser coisas que você consegue segurar na mão e você consegue ouvir de novo como se fosse uma fotografia. Né? Tudo isso vai começar a abrir um espaço para a possibilidade de você ter um retorno da improvisação nesse cenário. Muito bem, a partir da conjunção dessas duas coisas, você tem no século XX, a partir dos anos 60, não só o ressurgimento da improvisação, ela volta para o debate musical, ela volta para o debate musicológico. O primeiro livro sobre improvisação é escrito